Olá, queridos estudantes das tecnologias web. Bem-vindos a mais uma aula de CSS da Universidade XTI. Nesta aula, nós vamos aprender como construir menus drop-down utilizando os conhecimentos que vocês já acumularam do curso de XHTML, de como construir listas. E agora, nós já vimos também como estilizar essas listas com as aulas que vocês já tiveram até agora no curso de CSS. Para começar essa aula, nós vamos aqui criar um novo arquivo HTML, renomeando aqui para menu.html, vamos editar este arquivo, renomeando para menu e removendo aqui essa folha de estilo e essa div. Nós já sabemos que construir menus web standard se faz com as listas, em geral, com a tag UL. São raros os casos de utilização das outras tags, por exemplo, a OL, que são as listas ordenadas. Mas uma coisa que, em geral, algumas pessoas utilizam, que não é uma boa prática, é englobar aqui o nosso menu com uma div ou com outro elemento em bloco. Isso não é necessário, pessoal. Vamos manter sempre o nosso código mais limpo possível. E saibam que a UL ela já é um container apropriado para estar recebendo aqui a nossa lista, ou o nosso menu. Então, a própria UL vai ser o nosso container do menu. Então, vamos criar aqui um menu o mais simples possível. Vou começar esse menu aqui com a nossa home, né? E vamos colocar aqui outros itens de menu. Então, soluções, indústrias, cases e vamos colocar aqui o contato. Tá ótimo. Vamos abrir aqui o nosso menu. E aí está o nosso menu, né? Bem simples. Vamos começar a estilização desse menu direto aqui no nosso XHTML. É bom que dessa maneira aqui, pelo menos em tempo de desenvolvimento, a gente pode estar utilizando aqui, né, as nossas regras CSS dentro do próprio corpo do XHTML. Para poder ser mais ágil, para a gente não correr o risco do browser está cacheando o nosso CSS que ficou em outro arquivo externo, então a gente já coloca tudo dentro desse documento. Isso aqui não tem problema, tá? Depois, no final, a gente remove o CSS daqui e coloca isso em um outro arquivo. Então vamos lá, vamos colocar o atributo type, test/css, e vamos começar aqui, pessoal, estilizando a nossa UL, que é o nosso container do nosso menu, né? O que eu quero fazer aqui? Inicialmente, eu quero remover a marcação natural dessa lista. A gente faz isso, nós já vimos, com o list style. Vou colocar aqui nenhuma marcação. Tá aí. E nós também podemos remover tanto a margem como o padding, que já vem naturalmente com o browser. Todo browser naturalmente coloca aqui um pouco de margem e padding dentro dos elementos em bloco, né? Para que a gente possa ter um controle total aqui do nosso menu, eu costumo remover aqui, ou zerar, né, pelo menos o padding e a margem. Uma coisa importante, algumas pessoas colocam 0 pixels, 0 EM. Você, quando está colocando 0, né, de valor para um determinado atributo aqui, vocês não precisam colocar qual é a medida, né? Porque se é 0, seja em pixel, seja em centímetro, milímetro, seja em qualquer coisa. Então, a nossa propriedade que estiver recebendo o valor 0 não precisa colocar a medida. Vamos sempre lembrar disso, né? Manter o nosso código simples, enxuto. Então, vamos ver aqui o resultado. Então, ele trouxe aqui o nosso menu para o canto esquerdo.
E agora eu quero para cada uma desses itens do meu menu, eu quero colocar uma borda, né? E definir um tamanho para o menu, enfim, colocar alguns atributos aqui para o nosso menu ficar um pouquinho mais bonito. Então, vamos criar aqui o nosso seletor LI e vamos começar usando aqui a propriedade border, que a gente já aprendeu e já está dominando bem. Vamos colocar uma bordinha aqui de 1 pixel, sólida e preta. Vamos ver o resultado. Está aí. Né? Nós podemos, inclusive, diminuir um pouquinho aqui o tamanho desse menu, né? Com a propriedade widget. Vou colocar aqui uns 120 pixels, eu acho que é suficiente. Ótimo. E para ele ficar ainda um pouquinho mais agradável, parecendo um pouquinho mais com o menu, a gente pode colocar um espaçamento aqui, um padding, tanto à esquerda, como abaixo, como acima. Né? Vamos colocar um padding aqui de uns 3 pixels, que eu acho que vai dar uma outra cara para o nosso menu. Então tá aí. Já ficou muito mais agradável de se ver esse menu. Tá? E como é que nós conseguimos um efeito rollover no menu? Isso aqui vocês já aprenderam também. Né? A gente consegue esse efeito aqui com as pseudoclasses. Então, vamos aqui utilizar o LI over, ou seja, quando eu passar o mouse sobre esse LI, eu quero alterar os atributos desse LI. Quero alterar para quê? Né? Vamos colocar uma cor de fundo diferente. Né? Eu quero colocar uma cor de fundo preta. Em vez de utilizar o branco, eu quero dar um destaque bem forte aqui. Então, vamos colocar uma cor de fundo preta aqui. Né? Quando a gente está usando o nome, a gente não precisa do cerquilha. Vamos lá. Então, tá aí. Passa o mouse por cima, né? A LI fica negra. E agora, para a gente poder ver o que está escrito, é bom colocar uma cor de texto branca, né? Então, vamos colocar aqui um color white. Então, tá aí. Perfeito. Conseguimos o efeito rollover aqui do nosso menu. Só que, por enquanto, esse menu está muito simples. Em geral, o menu tem pelo menos mais 1 ou 2 níveis aqui. Né? São raros os casos de um menu de um nível só. Então, vamos aumentar o nível aqui do nosso menu. A gente já viu na construção de listas que é possível colocar sublistas aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse menu aqui e eu vou colocar aqui dentro de indústrias um submenu. Então, eu vou colar ele ali. Né? Nós podemos, inclusive, alterar esses valores aqui. Então, indústrias financeiras, né? São os bancos aí, as financeiras mesmo. Indústrias de comunicação. Vamos colocar aqui as indústrias de educação, por exemplo, que são muito importantes, né, pessoal? Sem a educação, você não prepara aí as pessoas para ocuparem as vagas de emprego que nós temos, por exemplo, na XTI. Né? Vamos colocar aqui energia e também governo. Vamos ver aqui o segundo nível do nosso menu, como é que está ficando. Opa, então, está aqui, dentro de indústria, né, nós temos aqui um submenu, que ele colocou ali para a gente. Vamos remover aqui o estilo para a gente ver como é que está ficando isso sem estilo. Olha aí que legal, né? Totalmente acessível. Né? Sem o estilo a gente consegue ver os níveis, os subníveis do nosso menu. Vamos devolver aqui o estilo para o nosso menu. E aí percebam o seguinte, pessoal. Né? Em geral, esse submenu aqui ele deveria ficar alinhado um pouco mais aqui à direita. Como é que a gente consegue esse efeito? Né? A gente consegue esse efeito, eu preciso aqui posicionar diferente esse elemento. Percebam aqui que esse submenu, ele inclusive sequer deveria estar ocupando todo esse espaço aqui para baixo, né? Empurrando aqui os cases lá para baixo. Eu gostaria de tirar ele do fluxo.
Tudo bem, posicionamento, fluxo, são coisas que vocês vão ver nas próximas aulas, tá? Mas, só a princípio aqui, nós vamos fazer o seguinte. Esse elemento, ele é um elemento LI, aliás, é um elemento UL que está dentro de uma LI. Então, para eu identificar um submenu, eu vou identificar ele identificando as ULs que estão dentro das LIs. Como é que a gente faz isso? Então, vamos criar aqui um seletor para alcançar esse elemento. Então, toda UL que estiver dentro de uma LI. Então, é assim que a gente cria um seletor para alcançar esse elemento. Então, essas ULs, que são, na verdade, os meus submenus, a gente pode até deixar uma marcação aqui, né, um comentário. Isso aqui é o meu submenu. Então, esses elementos, eu quero um posicionamento diferente. O que eu quero? Eu quero retirar esse elemento, né, esse submenu, do fluxo normal aqui do documento, que é empurrar esses elementos para baixo. Quero tirar ele daí e fazer com que ele ocupe uma outra posição. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Nós vamos ter uma aula só sobre isso. Então, eu vou colocar aqui um position absolute, que é exatamente o tipo de posicionamento que faz isso para a gente. Olha aí. Então, ele deixou aqui o primeiro nível do menu, né, manter a posição original dele, e ele parece que foi lá para trás ou aqui para frente, né, tá uma coisa meio indefinida, mas pelo menos ele saiu do fluxo normal, né? O que eu quero fazer aqui agora? Agora eu vou reposicionar esse elemento, né? Aqui, vamos ver aqui a largura desse nosso bloco, são 120 pixels. Então, eu vou posicionar ele à esquerda dessa posição que ele já está ocupando, né? 120 pixels. Vamos ver o que acontece aqui. Então, tá aí, né? Se a gente posicionar ele um pouquinho mais à direita aqui, ele ainda vai ficar mais ajustadinho. Então, vamos colocar aqui uns 126 pixels, por exemplo, né? 130, talvez. Uma outra coisa que nós vamos acabar aprendendo na aula de posicionamento é que esse elemento L, que nós estamos tentando posicionar ele de forma absoluta, esse posicionamento acontece em relação a outro elemento que esteja fora do posicionamento padrão. Então, como esse elemento L ele está dentro dessas LIs, eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar todas as LIs, né, com o position relative, né? O relative ele vai manter os elementos na posição original, né, mas vai permitir esse reposicionamento dos subelementos dele de forma muito mais fácil para a gente. Então, aqui agora, a gente pode ainda dar uma regulada aqui nesse posicionamento. Então, deu 126 pixels, ficou perfeito. E esse posicionamento aqui acima, né, como este elemento, o L, ele está posicionado em relação, né, de forma absoluta a esse elemento LI, então eu posso simplesmente aqui colocar um top igual a 0 pixels, vamos ver o que acontece, que ele já fica posicionado em relação ao início desse elemento, né? E nós podemos ainda colocar -1 para ficar ainda mais ajustado. Agora ficou perfeito. E uma outra coisa que está acontecendo aqui, percebam que quando a gente passa